Vamos aqui analisar nosso quinto vídeo da série em que relacionamos o filme Tempos Modernos com a obra de Taylor, Administração Científica. Chaplin está destruindo a fábrica, né? Essa crítica é interessante, né? Os trabalhadores continuavam trabalhando mesmo com sujo de graxa, então meio que aquela ideia de que eles não pensavam tanto, né? E eram feitos só para o serviço. Inclusive, quando o Charlie Chaplin, quando ele entra no início dessa cena, ele meio que tá... ele volta. Na verdade, é quando o policial vai perseguir ele, que ele, no meio da perseguição, coloca o ponto, né? Para mostrar que eles eram tão bitolados nesse ponto. Isso é claro que o Chaplin, ele faz ali um exagero, né? Não era assim, né? O trabalhador não ia continuar trabalhando se tivesse com graxa na cara. Mas dá para relacionar com uma coisa que o Taylor fala no livro, que é o homem bovino. Ele usa esse termo, homem bovino. O trabalhador bovino, muitas vezes, era o melhor trabalhador. Então, a ideia do trabalhador bovino ela é muito importante, porque ela contrasta com a ideia de que sempre a capacitação e a intelectualidade é benéfica para o trabalhador. Nem sempre, porque um trabalhador muito intelectualizado, por exemplo, numa fábrica, poderia questionar bastante os métodos da gerência e, inclusive, fazer corpo mole. Então, quando você tinha um trabalho, por exemplo, um serviço braçal, nem sempre o trabalhador mais forte era o mais eficiente. Então, o melhor trabalhador, de acordo com o Taylor, era o bovino, aquele que, de fato, você pedia para fazer, ele cumpria e não questionava. Claro que isso é algo de crítica, né? O trabalhador não vai ter mentalidade crítica e tudo mais, mas o Taylor está preocupado com a produtividade. Quando o trabalhador questiona muito, no geral, ele não traz benefício para a empresa e, em última instância, na visão do Taylor, para si mesmo. Porque, lembre, o Taylor não propunha que o trabalhador sempre fosse explorado. Inclusive, ele falava que o salário do trabalhador deveria ficar aumentando conforme a empresa ganhasse proporção maiores. Né? Vamos continuar aqui. Ele é levado depois. Na verdade, no início da cena, ele realmente estava fugindo da polícia. E aí, mesmo fugindo da polícia, ele faz o ponto. Né? Olha só, pessoal. É interessante que nesse vídeo o Taylor começa a destruir a fábrica. E essa ideia aconteceu. Vários trabalhadores se revoltaram. O socialismo utópico fez isso, por exemplo. Né? Achou que as pessoas estavam perdendo emprego por conta das fábricas, que as fábricas iriam tirar seus empregos. Portanto, você teria que destruir as fábricas, diminuindo a produtividade para manter os empregos. Aquela ideia de que o sistema automatizado, as máquinas iam substituir o trabalho humano. Na prática, isso nunca aconteceu, porque as máquinas, elas, ou qualquer inovação,
elas ressignificaram o trabalho humano, mudaram o trabalho humano. Isso até hoje, né? É uma discussão atual, por exemplo, com inteligência artificial. Se a IA vai substituir o professor de sala de aula. Como se fosse algo mutuamente excludente, como se eu não pudesse dar uma aula usando a inteligência artificial, mostrando para os alunos como utilizarem de forma adequada a inteligência artificial. Não são coisas mutuamente excludentes. Na verdade, a IA potencializa o trabalho do professor, né? E a gente pode falar isso em várias outras profissões. Tanto que aqui você está no questão de administração, mas o meu principal canal, você pode ver aqui em cima, é o Prof. Alex Nina, que eu ensino a fazer o TCC com inteligência artificial da forma correta. Então, essa ideia de que você deve destruir a máquina não faz sentido para o Taylor e também não se fez sentido ao longo da história. Né? Mostrou que a inovação tecnológica ela traz sim benefícios para os trabalhadores, porque em última instância ela aumenta a produtividade não só da empresa, mas, por exemplo, de um país. Isso faz com que os produtos, no geral, fiquem mais baratos. E o próprio trabalhador tem acesso a mais produtos. Aconteceu, os trabalhadores que trabalhavam em empresas que aplicaram o Taylorismo, eles tinham uma renda muito maior do que os outros trabalhadores. E as técnicas de administração científica conseguiram aumentar, sim, o bem-estar do trabalhador. Taylor fala isso no livro, né? Antes era muito raro um trabalhador ter um par de sapato. Os trabalhadores, em média, nas fábricas tayloristas, tinham cinco ou mais, cinco pares de sapato. Ele coloca esse número, né? Porque está falando de uma média. Então, ele fala que é comum, né? Ele faz um cálculo, mas que é comum o trabalhador ter cinco pares de sapato na época do Taylorismo, quando antes isso era incomum. Então, é isso. Não deixe de acompanhar nossa série.